Jó, um pouquinho antes de Jó, Neemias, no capítulo 1, Neemias capítulo 1. Aqui a gente tem mais ou menos um quadro da igreja evangélica em nossos dias. É muito triste, amado, é muito triste ver a igreja por trás dos bastidores, né? Ver a igreja, ver o palco da igreja é tudo muito bonito, mas às vezes ver por trás dos bastidores não é tão bonito assim. Então, eu quero refletir um pouco com vocês, inicialmente, qual a comunidade, a igreja que Deus se propôs a levantar, né? Agora, vamos, antes de falar da igreja ideal, vamos falar da igreja real, tá? A igreja real, hoje. Como é que a igreja está hoje? Então, vamos para Neemias, no capítulo 1. Capítulo 1. Ó, diz assim, nós vamos ler no verso, no verso 1, tá? Ó, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu o mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas de fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, ele diz que se assentou e chorou amargamente por ver a situação daquele povo. Mas ele, amados, logicamente que não adianta só chorar a situação da igreja. É preciso trabalhar para restaurá-la. E Neemias foi um homem que restaurou os muros de Jerusalém. Verso 17, 2,17 agora, vamos lá, 2,17. Então lhes disse, olha o desafio aqui para nós, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio, em vergonha. Então eu lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Amém? Então, veja bem, havia um caos completo, mas eles se prontificaram a edificar. Todos nós sonhamos com a noiva do Cordeiro, vivendo em plenitude, vivendo a vocação de Deus. A gente fica às vezes revoltado, amados, e muitas vezes nós vemos que hoje a igreja tem mais gente fora dela do que dentro dela. Dizem que nós temos mais gente, né? Tem mais gente fora da igreja do que pessoas dentro da igreja. Mais gente que já passaram por ela do que os que estão hoje. Se a igreja evangélica brasileira tivesse todos os crentes que foram ganhos, hoje nós teríamos o dobro. Eu não sei se nós somos hoje 25 milhões de pessoas, não sei qual é o número, eu não sei qual precisar, qual é o número, porque esse número é muito inchado, né? Não sei de fato. Mas nós deveríamos ser, pelo menos, o dobro do que nós éramos hoje, se a igreja tão somente fosse o que ela deveria ser. Então, infelizmente, muitos irmãos se decepcionaram com a religião, né? Sobretudo com a religião. Porque a igreja perdeu a sua simplicidade, né? A igreja perdeu a sua simplicidade e ela começou a buscar muitas coisas estranhas. E isso tem entristecido a muitos. Então, nós precisamos chorar pela igreja e orar e clamar, como Neemias fez, mas não é só orar, mas pôr a mão na massa, dizer, nós vamos edificar. Vamos trabalhar por essa igreja. Amém, queridos? Eu, há 30 anos atrás, eu ouvi essa palavra de um pastor que esteve que veio no Parque América, na Igreja Batista, onde eu congregava, e ele lançou palavras que mexeu com a minha vida, com a vida do meu irmão, e nós, então, saímos, a partir dali, nós nos propusemos a buscar essa igreja, porque nós vimos um pouco do relance dessa igreja,
e nós dissemos, é isso que nós queremos. É isso que é a igreja, e nós queremos trabalhar por isso. Nós não queremos mais viver o que nós temos vivido. Nós queremos algo novo do Senhor. Mas nós não queremos algo novo e estranho, nós queremos algo novo que esteja no coração do Senhor. Amém, amados? Quantos de nós não já tivemos decepções com religiões, né? Com denominações, com doutrinas de homens que matam, que destroem as pessoas, que fazem mal às pessoas, né? Então, deixe-me aqui só dizer, então, a comunidade que Deus se propôs a levantar. Olha a igreja que nós somos chamados a edificar. De acordo com as Sagradas Escrituras, amados, Jesus Cristo quer levantar uma igreja gloriosa e santa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Efésios 5, 26, 27. Edificada com ouro, pratas e pedras preciosas. 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13. Em termos práticos, isto significa uma igreja integrada por famílias que vivem em paz e harmonia. Maridos ternos, sábios, amáveis, esposas submissas, de caráter afável e aprazível. O que mais? Filhos, que mais que Deus quer? Filhos respeitosos e obedientes, rapazes e moças que cheguem virgens ao casamento, anciãos honoráveis e venerados pelos mais jovens, crianças felizes criadas no temor, no amor e no temor do Senhor, homens trabalhadores, responsáveis, diligentes e fiéis, mulheres virtuosas, alegres, cheias de boas obras, um povo diferente, formado por discípulos que aprendem a ser humildes, pacientes, mansos, justos, generosos, sinceros, bons, felizes, honrados, íntegros. Discípulos cujo estilo de vida é amar, perdoar, servir, confessar suas faltas, obedecer, cumprir, né? Cumprir o que foi falado, cumprir a palavra, sujeitar-se às autoridades, pagar seus impostos, ser sempre verdadeiros, confiantes em Deus, amar o seu próximo, ajudar, compartilhar com os necessitados, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, ser um com os irmãos, devolver bem por mal, sofrer as injustiças, dar graças sempre por tudo, vencer a tentação, viver no gozo do Senhor, orar sem cessar, dar testemunho de Jesus, Cristo, ganhar outros para Cristo, fazer discípulos, pôr seu dinheiro e seus bens a serviço dos irmãos e sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o seu ser. Na medida em que progredimos em qualidade, progrediremos também em unidade, porque a unidade é fruto da qualidade, assim como a divisão é evidência de carnalidade, de imaturidade e carnalidade. 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Os filhos de Deus que somos, amados, como filhos de Deus que somos, devemos formar uma só família aqui na terra, a família de Deus, que é a igreja. Unicamente assim devolveremos ao Evangelho sua plena credibilidade diante do mundo, que todo seja um, para que o mundo creia. João 17, 21. Amém? Até aqui, tudo bem? Os irmãos entenderam? Então, esta é a igreja que o Senhor deseja edificar, deseja levantar. Entende, amados? Essa é a igreja que o Senhor quer levantar em toda a face da terra. E os nossos irmãos na Argentina, no Chile, quando veio esse poderoso avivamento, foi um avivamento, não só um mover espiritual, carismático do Espírito Santo, mas um mover que trouxe temor de Deus e levou a igreja a buscar qualidade, não apenas quantidade. E esse mover foi um mover assim muito poderoso. E esse mover também influenciou muito o Brasil. E chegou até nós, graças a Deus, chegou até nós. Esse pastor Arthur Emos, que é um irmão que já está com o Senhor, ele era diretor do Seminário Batista, lá em Belo Horizonte. Ele trabalhava no início com o Márcio Valadão, pai da Ana Paula e do esqueci agora o nome dele. André. Do André Valadão. Isso, obrigado. Então, eles trabalhavam junto.
Aí ele ouviu um dia falar sobre o reino de Deus e sobre fazer discípulos. Esse homem largou tudo lá e foi para o Chile, que foi um dos berços, do berço desse movimento de restauração da igreja. Ficou 2 anos lá, morando lá. 2 anos. Mas um detalhe é que ele antes, ele ficou 20 anos estudando, e ele era um diretor do Seminário Batista, ficou 20 anos estudando para provar que o Espírito Santo não era o batismo do Espírito Santo e os dons não eram para os dias de hoje. Quando ele concluiu os estudos dele, o Senhor batizou ele com o Espírito Santo. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou todo o estudo dele e jogou no lixo. E aí Deus falou com ele sobre fazer discípulos. E ele disse, nós precisamos... E aí chamou, o discípulo dele, era um discípulo novo ainda, era o Jamê. E ele falou, Jamê, nós precisamos aprender a fazer discípulo, porque é ordem do Senhor. Quem é que pode nos ensinar? Era um homem, diretor de seminário. Quem é que pode nos ensinar a fazer discípulo? Ele falou, eu ouvi falar de um homem meio louco que tem lá no Chile, chama Christian Romo. Cristo Jimenez Romo. Esse homem, todo mundo diz que ele é doido, mas é um homem muito sério e respeitado. Eles, então, vamos para lá. Os dois foram embora para o Chile, foram para o Chile. O Jamê voltou, mas esse irmão ficou lá 2 anos. 2 anos ele ficou lá. E aí ele aprendeu a ser um discípulo, se tornou um discípulo do Christian Romo, voltou para o Brasil e foi morar em Agudos, perto de Bauru, no lado do centro-oeste aqui de São Paulo. E um dia nós tivemos a felicidade dele vir na nossa igreja, porque um diácono da nossa igreja, do Parque América, aqui da Igreja Batista, conheceu uma menina muito interessante, uma discípula. E essa menina era um anjo. E ele dizia, que você é diferente. Quem é seu pastor? Ele falou, meu pastor chama-se Arthur Emmons. Aí ele disse, será que se eu convidasse, ele viria na igreja? Viria, pode convidar que ele vem. Ele veio. E nós ouvimos esse homem. Isso mudou a vida da gente. Mudou a minha vida e do meu irmão. Nós falamos, a gente está ouvindo algo que a gente não pode deixar de praticar. Nós precisamos praticar isso. E aí foi um rebuliço para nós, porque a gente tinha comprado uma briga imensa, porque nós criamos nos dons espirituais e o nosso pastor, na época, não cria. Então, nós tomamos apanhar até no céu da boca, porque a gente fazia vigília, a gente orava, buscava o Espírito Santo, a gente varava a noite orando, depois ia para a escola dominical, era um fogo, era uma coisa... A gente tinha aquela experiência com Deus, e a gente apanhava mais do que mulher de malandro, eu apanhava muito mesmo, porque o pastor não cria nos dons espirituais, e a gente cria, então a gente apanhou muito. Aí depois que ele compreendeu que os dons espirituais precisavam ser praticados e vividos, aí o que acontece? Deus manda esse homem e esse homem fala sobre o reino de Deus. E a gente ficou encantado. Aí tome chicote de novo, porque ele também não entendia o que era o reino de Deus. E até hoje ele não compreendeu. Agora, passado 33 anos aproximadamente, o filho dele me chamou e disse, Zé, nós precisamos implantar o discipulado na igreja. Eu preciso ser discipulado. Você pode me discipular? Eu, no primeiro momento, eu falei, eu já tenho tanta coisa para fazer, rapaz. Mas o Senhor falou para mim, você é filho daquela casa, e você precisa cooperar com eles. Você não pode fazer vista grossa. E Jamê tem um ditado que diz assim, se você pode, você deve. Se você pode ajudar, se você pode fazer o bem, você deve. 33 anos depois, o filho do pastor assumiu, o pastor presidente assumiu a vice-presidência, e agora ele está para assumir a presidência. Na prática, ele hoje assumiu a presidência. Ele me chamou e disse, Zé, você é o último ano, eu preciso que você me discipule. E nós precisamos implantar o discipulado na igreja. Será que você pode nos ajudar? Eu falei, amado, eu sou um filhote de formiga, aprendiz de servo inútil, mas se eu puder ajudar em alguma coisa, eu quero ajudar, eu quero cooperar com você. E estamos nessa pegada, eu preciso de muita oração por isso, né? Porque é uma empreitada muito forte, né? Muito, muito grande. Mas, amado, o que nós ouvimos mexeu com a vida da gente, né? Mexeu com a vida da gente. É como Josias, quando um dos reformadores reformadores da igreja no Velho Testamento, os reformadores da vida,
da vida da vida do povo de Deus, né, no Velho Testamento, Josias, Josafá, rei Asa, foram grandes reformadores, como Neemias, né, Esdras, Zorobabel, foram grandes reformadores. E Deus tem levantado grandes reformadores na igreja, graças a Deus por esses homens, por Lutero, né, por João Calvino, por Zwinglio, por tantos outros homens que Deus levantou na história, John Wesley, né, John Wesley, Spurgeon, Moody, quantos homens Deus levantou de maneira tremenda e restauraram verdades incríveis na vida da igreja, amados. Mas assim, a gente continua, nós não podemos nos acomodar, achando que nós somos os criadores da roda, né? Ou que nós somos inventores da pólvora. Nós precisamos aprender cada vez mais. Então, eu estou contando apenas um pouco do histórico, amados, porque assim, vocês estão sendo chamados a edificar essa igreja. Entende? É essa igreja pela qual Jesus morreu, que nós precisamos trabalhar por ela, para edificá-la. O Senhor diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo bem até aqui? Vocês estão compreendendo? Alguma pergunta? Alguma colocação aí? Alguém queria fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação? Se, quando quiserem falar, é só, você tem lá levantar a mão, é só você clicar no levantar a mão, tá bom? E aí você pode fazer a sua pergunta. Nós estamos gravando, mas nós podemos interromper para alguma pergunta, não podemos estender muito, mas alguma pergunta dentro do assunto, tá? Bom, nós vamos ler um texto, porque hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os níveis espirituais. Alguns irmãos até já pegaram isso, esse assunto, essa matéria, mas esse é um assunto muito importante para vocês saberem aonde vocês precisam chegar, tá bem? Vamos lá vamos começar por Efésios, depois nós vamos para Hebreus. Efésios capítulo 4, de 13 a 15, tá? Ô Anderson, você pode ler para mim, querido, por gentileza? Há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Não, Efésios 4, de 13 a 15. Ah, de 13 ao 15? Ah, tá, isso. Desculpa. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Isso. Cristo. Amém, obrigado. Isso. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Só uma coisa importante dizer, amados, que o intuito de trabalharmos com vocês e chamarmos vocês para mais perto, para a gente refletir sobre algumas verdades da palavra de Deus, alguns valores do reino, o intuito é que vocês tenham uma clareza sobre essa igreja pela qual Jesus morreu e que nós entendemos que nós precisamos edificar. Amém? E essa igreja, ela tem que se expandir por toda a terra. Hoje nós estamos em Minas, nós estamos na Bahia, estamos em Pernambuco, em São Paulo, mas nós queremos levar o reino aonde não tenha igrejas ainda com a visão do reino. Nós precisamos levar, com todo o amor, com todo o respeito aos nossos irmãos, sempre respeitando os irmãos que chegaram na cidade primeiro do que nós, mas o intuito, quando nós chamamos vocês e trazemos mais perto, é trazer essas verdades de maneira mais clara para vocês, para a gente poder avançar no propósito eterno de Deus, tá bom? Se você tem pergunta, depois nós vamos abrir um espaço só para perguntas e para a gente bater um papo. Aí vocês vão falar e eu vou ouvir vocês. Então, anote as perguntas de vocês, para no momento certo vocês formularem-nas, tá bom? Outro texto que nós vamos ler, eu vou ler aqui, está aliás, eu vou citar, tá bom? Está em Hebreus 5:12. 5:12 até o 6:1. Hebreus 5:12 até o 6:1. Hebreus 5:12. Vamos lá. Hebreus 5:12.
Diz assim, ó, é, o escritor está chamando a atenção daquele pessoal, mas o 11 diz assim, do qual temos que dizer coisas difíceis de interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, devendo ser mestres pelo tempo, então, amados, o que nós entendemos? Que pelo tempo nós devemos nos tornar mestres. Não necessariamente um mestre naqueles ministérios de aperfeiçoamento de Efésios 4:11, mas um mestre é uma pessoa que ensina para um, para dois, para três. Um discipulador é um mestre, ele está discipulando alguém. Ele diz, vocês pelo tempo devem ser mestres, mas ainda necessidade que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Tanto bem como mal. Amém? Então, pessoas que têm o sentido, pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo, 6:1, prossigamos até a perfeição. Prossigamos até a perfeição. Deixando rudimentos, prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento, né? O arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, a doutrina dos batismos, eles vão falando de coisas que são elementares na fé cristã. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico daquilo que Paulo fala para nós, né? Desde os primeiros dias de nossa fé até chegarmos à estatura de varão perfeito, tá bom? Eu fiz um gráfico aqui e mandei no WhatsApp de vocês, tá? Mandei no WhatsApp de vocês. Então, eu vou apresentar. A Larissa e o Júnior estão aqui participando conosco, e o Leandro eu estive falando sobre isso lá em Senador Firmino. O Leandro e a Deise possivelmente já viram esse assunto, mas assim, nunca é a mesma coisa. Então é bom vocês estarem aqui, mas enquanto nós estivermos reciclando com todo esse grupo, vocês necessariamente não precisam estar. Se quiserem, é uma alegria tê-los conosco sempre. Tá bom, amados? Bom, vamos lá. Vamos lá, então. Só dizendo uma coisa. Quando nós desafiamos vocês e colocamos a visão da igreja, quando nós colocamos a visão que não é minha, tá? Não é minha. Essa é uma visão que foi revelada a homens santos de Deus, né? Como Lutero teve a revelação das 95 teses. Então, não são coisas que nós criamos, doutrinas que nós criamos, entende? São verdades que estavam ocultas à igreja, mas que foi revelado, que nossos irmãos viveram. E hoje está sendo restaurado, aliás, começou a ser restaurado há 50 anos atrás, essas verdades começaram a ser restauradas. Mas, infelizmente, muitas igrejas não vivem nem os pressupostos da reforma ainda, infelizmente, né? Tem algumas igrejas que não vivem nem o que Lutero falou, que Lutero ensinou. Então, diante de tudo que nós estamos falando, amados, vocês e eu só temos duas opções. Ou praticarmos o que está sendo revelado, ou então procurarmos uma igreja que se adeque com a visão que nós temos, entendeu? Mas essa é a visão que nós estamos propondo para vocês caminhar. Nós estamos dizendo, esse é o caminho, andai nele. Então, até por uma questão de honestidade, nós precisamos mostrar para vocês o que nós cremos e para onde nós estamos indo. Para que, irmãos, isso devia ser feito desde quando você ingressou na vida da congregação. Agora nós vamos fazer nos 3 primeiros meses de vida que a pessoa tem na igreja. Para quê? Para que ele possa dizer, não, eu não creio nessa visão de vocês. E tá bom, querido, não tem problema. Se o irmão não crê, porque nós vamos crer da mesma forma. Se o irmão não crê, não é isso que você entende como igreja, então você tem liberdade de procurar outro lugar para viver o que você acha que é igreja. Nós entendemos que isso é ser igreja. E nós queremos viver isso, né? Então, de forma que quando nós apresentamos isso para vocês, o nosso desejo é que vocês abracem a visão e trabalhem por essa visão. Amém, queridos?
que é a visão que nós recebemos. Nós dizemos como Paulo, aquilo que eu também vos ensinei, aquilo que recebi. Eu estou procurando ser fiel, ensinar vocês aquilo que eu recebi. Eu estou na visão há 30 anos, que nós começamos a caminhar com esse irmão, com Arthur Emos, que foi o meu primeiro, aliás, ele foi o meu segundo discipulador. Quer dizer, eu era discipulado por um filho na fé dele, né? E depois que ele foi embora, aí depois que esse discípulo saiu da congregação lá, ele começou a me discipular, e depois ele voltou para os Estados Unidos, e aí ele pediu para mim estar com o Jamê, que era um discípulo dele, o Jamê passou a nos discipular e a cuidar de nós. Aí hoje quem dá cobertura para nós, quem nos discipula é o Jamê. Certo? Bom, vou mostrar um gráfico para vocês, então. Em termos de crescimento espiritual, Larissa e Júnior tenham paciência comigo, Leandro e tal, porque é o mesmo gráfico. Eu não tenho nada novo para apresentar para vocês aqui, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Ó, vocês têm aí no WhatsApp de vocês. Eu não sei se... Peraí. Vocês estão conseguindo ver aqui? Estão conseguindo? Hã? Eita. Agora, peraí. Ah, isso. Ah, pronto. Obrigado, Anzi. Mas é bom falar com quem entende, né? Obrigado. Beleza, Anderson. Esses meninos aí são fera. Glória a Deus pela vida de vocês. Olha lá, então, ó. Níveis espirituais dos discípulos. Então, ó, o texto que eu li. Então, vamos só explicar isso aqui, tá, amados? Lembra que Paulo diz assim, vocês pelo tempo deviam ser mestres, mas vocês ainda são crianças. Amados, a vida cristã, seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Mas é uma vida dinâmica, cheia de vigor, de graça, de glória. Seguir Jesus é o projeto mais fascinante que existe na face da terra. Não existe projeto mais glorioso do que esse na vida de um cristão, na vida de um homem e de uma mulher. Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheça a ti, como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviastes. Bom, então vamos lá. Ó, todos nós um dia éramos criatura, lá no nível 0. Nós estávamos no nível 0, né? Nível 0. No nível 0, todos nós éramos criatura apenas. Lembra o que diz o texto em João 15:16? Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Nós estávamos lá no nível 0. Mas nós ouvimos a palavra, de acordo, você pode colocar aí na frente, em criatura, coloque aí no seu gráfico, João 15:16. Pregar o evangelho a toda criatura. No nível 1, coloque aí João 1:11 e 12. João 1:11 e 12, tá? João 1:11 e 12. Então, quando eu ouço a palavra, eu vou crer em Jesus, eu me tornar um crente, um filho de Deus, me torno um filho de Deus, porque todos aqueles que creram, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, no nível 1, primeiro degrau que eu tenho que pisar eu tenho que me tornar um crente, porque eu era criatura, eu tenho que me tornar filho de Deus. Deus não me quer apenas, Deus me quer na sua família. Ele não quer só como criatura, porque criatura, o cachorro, o gato, o rato, tudo, a formiga, tudo é criatura. Mas ele nos quer como filhos. Então, Tomé diz assim, não seja incrédulo, mas seja crente. Então, eu preciso me tornar um crente. Mas, para me tornar um crente, eu tenho que ouvir o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, precisamos pregar o evangelho. Então, no nível 1, eu me torno um crente. Mas, quando eu me torno um crente, eu me torno parte de uma família, me torno membro do corpo de Cristo. Certo, amados? Então, membros ali, você pode colocar, depois você vai ler na palavra, você pode colocar 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12 vai dizer que nós somos membros do corpo de Cristo. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu já ler aqui para você. No 12, você pode pegar aí o 12:12, tá bom? 12:12 de 1 Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, mas formam um só corpo em Cristo. E ele então fala sobre essa questão aí de se tornar um membro, tá? Nós somos membros do corpo de Cristo. Nos tornamos membros quando nós nos convertemos,
Nós não aceitamos só Jesus, nós aceitamos a sua igreja. Nós somos batizados no corpo. O batismo é um batismo também no corpo. Eu passo a fazer parte do corpo de Cristo. De maneira que é impossível amar o Senhor e não amar a sua igreja. Eu me torno um membro do corpo de Cristo. Então, no nível 2, né? No nível 1 é crente, nível 2 é um membro. Mas eu preciso crescer mais ainda, porque eu não posso ser só um membro, eu preciso me tornar um discípulo. No nível 4, então, próxima estação, é como uma viagem que você pega o metrô na estação Grajaú e você vai até a estação Osasco. Você tem inúmeras estações. A vida cristã tem diversas fases, certo, amados? Tem 3 fases distintas, tá? Digamos, tem 3 fases distintas, que é porta, caminho e alvo. Porta é como eu entro no reino. Caminho é como eu vivo no reino. E alvo são os meus objetivos no reino. Entendeu? Tem 3 fases. Certo? Aqui nós podemos, nesse gráfico, colocar o que é porta, o que é caminho, o que é alvo. Não é? Mas tudo bem. Vamos só pensar nesses níveis aí. Porque depois eu vou dar uma tarefa para casa para vocês, tá? Eu já coloquei no grupo esse gráficozinho aí que o Anderson espertamente já colocou para nós aqui. Bom, então no nível 4, eu me torno um discípulo de Jesus. Mas o alvo é que eu não seja apenas um discípulo, mas me torne um discipulador. Porque daqui a pouco, eu que um dia fui filho, na vida biológica, todos nós somos filhos. Mas nós vamos nos tornar pais. É o ciclo natural da vida, que quem hoje é filho, amanhã se torne pai. Daqui a pouco, Israel, que há algum tempo atrás era um bebê, daqui a pouco, daqui a um ano, ele está se casando, já vai gerar filhos. Então, todos nós, é a vida natural, que nós nos tornemos discipuladores. O discipulador, a próxima estação é ser um discipulador. É alguém que está ganhando alma e formando essas pessoas, não apenas ganhando, mas formando essas pessoas. Amém, amado? E daqui a pouco eu sou um discípulo fiel, estou ganhando alma. Preciso colocar o versículo. O próximo discípulo, vamos colocar os versículos em tudo, tá? Discípulo. Coloca aí Mateus 28, 19. Tá? Discipulador. Também Mateus 28, 19. Porque diz ir e fazer discípulos. Certo? Então, coloque aí. E para as mulheres também, se você tiver dúvida, você pode ir em Atos 9:36, que fala de Dorcas, que era uma discípula. Discípula, não é só para homens, é para mulheres também. Jesus tinha inúmeras discípulas que o servia com os seus bens, tá? Ele tinha várias mulheres, lá em Atos, em Lucas 8, vai falar das mulheres que serviam Jesus com seus bens. Então, tinha muitas mulheres. Aliás, no palco da cruz só tinha mulheres, não ficou nenhum homem, todos eles correram. O único que estava lá, que chegou, foi João, o discípulo amado. Mas todos os demais tinham fugido. Só tinha mulheres ali no palco da cruz. Né? E graças a Deus pelo quebrantamento e pelo coração de mulheres que amam o Senhor. Louvo a Deus pela vida de vocês, queridas. Então, amados, nós temos que nos tornar um discipulador. Alguém que era filho vai se tornar pai. Mas aí daqui a pouco vai crescendo aí discipulador. Agora vamos líder de grupo. Coloque lá Romanos 16:5. Quem era líder de grupo? Priscila e Áquila. Diácono. Vamos colocar o texto do diácono, amados? Vamos lá. Diácono, 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3. Verso quanto aos diáconos, da mesma sorte. 8. 3:8. Não, eu esqueci. Pastor. Está faltando coisa ali. Está faltando. Está faltando um, não tá? Está faltando obreiro. Está faltando mesmo. Obreiro, tá no lugar de obreiro? É verdade, você tem toda a razão, querido. Está faltando obreiro, que era o 7. 7 não coloque obreiro, coloque cooperador. É que eu comi bola ali. Cooperador. O pastor, cooperador. É Romanos 16 de quê? Romanos 16:5.
Obrigado. Líder de grupo, tá? Vamos agora ao próximo. Cooperador. Cooperador é o 7, tá? Cooperador é o 7, peraí, vamos ver. Peraí, discipulador é o 4. 5 é líder de grupo. 6 é o cooperador. Cooperador, tá? Cooperador, coloquei 1 Coríntios 15, 15. Depois você vai ler em casa. Cooperador é todo aquele que auxilia na obra de Deus. Esse é o famoso cooperador. Eu chamo alguns meninos na igreja, por exemplo, o Vitor, eu chamo ele de cooperador. O Marcos Henrique do Marquinhos, sempre chamava ele de cooperador. E não é que ele virou um verdadeiro cooperador mesmo? Espera aí, queridos, eu estou procurando aqui. Não, perdão, acho que eu já estou achando aqui, tá? Se eu só confirmar aqui, perdão, que de vez em quando a cabeça falha. Espera aí, eu estou achando aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu estou um pouquinho aqui meio embaraçado, mas eu vou achar já aqui. Deixa eu ver se é Coríntios ou é Romanos. Pode ser Romanos também. Paulo fala sobre os cooperadores, tá? Obreiro e cooperador, tá? Mas o Júnior tem razão, eu tinha colocado, mas eu acho que fica mais, fica melhor. Peraí, tô achando aqui. Eu acho que vai ficar melhor de bom, como diz o outro, cooperador, tá? Em vez de você colocar, vai ficar melhor de bom o cooperador. Peraí. Ah, sim. Peraí. Rapaz, o texto parece que sumiu da minha Bíblia. Peraí, que eu estou achando aqui. Peraí. 15. Não. Peraí, que eu estou achando ainda. Estou meio atrapalhando aqui, viu? Deu um branco aqui na... Alguém faça uma busca aí no Dr. Google, coloque aí cooperador e obreiro, tá? Que vai aparecer aí, 1 Coríntios. Eu não estou com a minha Bíblia aqui, por isso que eu estou apanhando, viu? Deixa eu ver se minha Bíblia... minha Bíblia está aqui. Peraí que eu vou achar agora, só de raiva. Peraí que eu vou achar agora, viu? Por isso que eu gosto da minha Biblinha velha. Essas Bíblias que não é minha, eu não sei. A minha já entra de có e salteado. Estou achando agora, eu vou falar cooperador, tá? Cooperador. Peraí. 16. 1 Coríntios. Peraí. Rapaz, o negócio sumiu daqui na minha Bíblia. Peraí. Acho que eu vou precisar. 15. José, Romanos 16:9 fala de cooperador. 16:9? O que fala? O que fala? É o nosso cooperador em Cristo, é esse? Também esse também serve. Coloque esse aí. Pode colocar esse. 1 Coríntios 3, não. 16. 1 Coríntios 16. Pronto, era tão simples eu comendo bola. 1 Coríntios 16 e basta, tá bom? Esse que a irmã falou também, qual é, querida? Marilene? 16:9? 16:9. 16:9 e 16:16 de Romanos, tá bom? É isso aí. Achei aqui na minha Biblinha velha. Muito bem, obrigado, Marilene. Bom, então aí, pode colocar a apresentação aí de novo, querido, só para mim continuar? Já estou chegando ao fim. 16:9. Vamos lá. Isso. Beleza. Tá. 16:9. Espera aí que o Ana está colocando lá de novo, para todos nós vermos. Cooperador é o nível 6, né? Nível 7, diácono. Espera aí que o Ana está colocando ali para a gente continuar. Os irmãos percebem que existem estações diferentes para a gente trilhar, mas normalmente as pessoas ficam anos e anos também, porque, lógico, exige uma formação dessas pessoas também nessas áreas, não é?
Lógico, se a igreja só oferece, não oferece estudo de qualidade para os irmãos, é natural, isso, obrigado, é natural que os irmãos não cresçam. E às vezes ele não cresce porque ele não tem uma alimentação compatível com o nível dele, né? Então, no discipulado, queridos, nós precisamos trabalhar nisso aí. Depois eu vou corrigir novamente isso aí, tá, queridos? Vocês me perdoem. Mas no lugar de diácono, antes de diácono, coloque cooperador. Aí depois, no nível 7, aí no nível 7 é diácono, né? Nível 8, pastor. Nível 9, presbítero. Ah, vamos lá, os outros textos também, né, amados? Pastor, diácono, já falei, 1 Timóteo 3,8. Pastor, coloque aí. Você pode colocar Hebreus 13:7 e 13:17, tá? 13, 7,17. E depois, presbítero, você pode colocar 1 Pedro 5, 1 e 2. Tá? E apóstolo, por último, você pode colocar aí Efésios 4:11, tá bom? Então, nós temos aí todos os ministérios. Temos aí, todos os ministérios, não, desculpe. Nós temos aí alguns ministérios, tá? Só falar para as irmãs que vocês, amadas, podem chegar até o nível 8, até o nível 8, até o nível pastoral, tá bom? Lógico que isso é uma discussão um pouco, mas assim, só dar não vou entrar muito em detalhe, tá bom? Que eu vou encerrar para a gente conversar. As mulheres podem ser diaconisas, que no verso seguinte ao diácono diz quantas mulheres, então as mulheres podem ser diaconisas. E, por exemplo, eu creio que as mulheres podem ser pastoras no sentido de cuidar de pessoas, não no sentido de governo, porque quem exerce governo são os presbíteros, tá? E o governo é reservado aos homens. Não é porque o homem é mais capaz do que as mulheres, não, porque hoje as empresas e muitas corporações estão preferindo mulheres do que homens. Que as mulheres, elas têm demonstrado muito mais versatilidade do que muitos homens. Tem um irmão lá de Paulo Mancini, acho que é Paulo Mancini de Jundiaí, que era um dos presbíteros lá da congregação Conjamê, que ele treina executivos para as grandes corporações. Ele diz que hoje as empresas estão preferindo mais mulheres do que homens. O mercado de trabalho descobriu a preciosidade que são as mulheres e muitas delas estão dando preferência às mulheres. Você tem várias mulheres na frente de empresas. Você vai ver inúmeras mulheres, né? Então não é por falta de capacidade, tá, queridas? É porque Deus colocou, é por causa dos dons que cada um recebeu. A mulher pode exercer o pastorado, o governo da igreja, provisoriamente? Pode, emergencialmente pode, numa igreja que não tem pastor, e essa mulher, uma missionária que chegou, que fundou a igreja, que estabeleceu, ela vai ser a pastora até que um dia Deus levante um pastor, um casal de pastores, para cuidar. E ela, inclusive, vai exercer o governo. Mas, assim, as esposas dos pastores, elas são pastoras. Só que elas cuidam de pessoas, ela não exerce governo. Os irmãos entenderam? Então, automaticamente, a esposa do pastor é pastora. Só que ela não exerce o governo na igreja. Tudo bem? Que quem exerce o governo são os presbíteros. E os presbíteros e os pastores, os homens, exercem o governo. Porque Deus reservou a liderança, como é uma coisa pesada, muito pesada, Deus reservou aos homens, porque a mulher é vaso mais frágil e a mulher é mais sensível por causa da missão de mãe. Certo? Então, por isso que nós não temos mulheres no presbitério. Não tem presbíteras, tá bom? Isso não existe base histórica nem bíblica para isso. E os apóstolos, que têm funções de governo sobre as igrejas locais, tá bom? Os presbíteros exercem o governo local e os presbíteros e os apóstolos exercem o governo sobre as igrejas de maneira geral, tá bom? Então, são vários níveis espirituais em que nós precisamos trabalhar no discipulado, tá bom? Então, eu vou encerrar dando uma lição de casa. Vocês vão me dizer em que nível, na semana que vem, em qual nível você está desses 10 níveis. Em que nível é que você está? Você pode fazer uma autoavaliação, mas pode perguntar para o seu discipulador.
Escuta, o que você acha que eu estou? Em que nível será que eu estou? O marido pode perguntar para a mulher para o marido, certo? E vocês vão me dizer em que nível vocês estão. Qual é o nível que vocês estão de 1 a 10? Aonde é que vocês estão? É importante que você... Por quê? Porque o seu discipulador vai trabalhar, existem matérias específicas para o nível que você está. Entendeu? Por isso que é importante. Como numa escola, amados, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes de sua geração do que os filhos da luz. Como numa escola, é importante que quando eu recebo um discípulo, eu saiba em que nível ele está. Chegou um aluno na escola. Primeira pergunta: cadê o seu histórico escolar? Quer dizer, até que nível você estudou? Para prosseguir, tá certo? Porque ele vai ter matérias compatíveis com o nível de aprendizado dele, com o ano em que ele está. Os irmãos entendem? Então, na igreja, é muito importante que seja assim, discipulado por níveis espirituais. Tá certo? E aí fica mais fácil até você estabelecer os vínculos de discipulado, porque sabe que sempre que está no nível superior, discipula o que está no nível inferior. Né? Então, por exemplo, apóstolos devem discipular presbíteros e pastores. Um pastor deve discipular cooperadores e diáconos, e assim por diante. Lógico que, se amanhã aparece uma pessoa que eu vejo que tem uma graça tremenda de Deus, em pouco tempo ele vai, digamos assim, galgar posições maiores no reino, é óbvio que eu vou adotar ele como discípulo, porque eu vejo nele um potencial, né? Ele tem um potencial de resposta. Bom, então é isso. Com isso, eu paro de falar e e agora nós vamos tirar as dúvidas, tá bom, amados? Hoje nós falamos sobre níveis espirituais e o desafio de edificarmos a igreja que Jesus se comprometeu a edificar, tá bom? Essas matérias vão fazer parte da apostila que eu vou dar para vocês, eu estou elaborando, que é a integração na vida da igreja, tá bom? Vocês vão ter esse material para vocês estudarem e depois tirarem as dúvidas. Agora, então, eu me calo e você acena com a mão e abre seu microfone para você falar e fazer as perguntas ou as colocações, tá bom? Nós estamos